Pessoal, boa noite. Todo mundo ouvindo bem aí? Legal? Vamos começar então. Nosso evento, a gente está muito contente aqui com a presença de vocês, com a procura que teve pelo evento aqui para falar de intercâmbio. A gente sabe que vocês precisam de hora de atividade complementar, né? Está todo mundo pelo certificado, mas brincadeira, a gente sabe que a gente fica feliz que vocês se interessem também pelo tema, tá? Deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Carlito Costa, eu sou servidor técnico aqui da UDESC, da ESAG, sou jornalista, responsável pela comunicação aqui da ESAG e também apresento e produzo o podcast Intercâmbio, que eu recomendo que vocês ouçam, tá? É legal, é bem legal. Sou eu que faço, mas é bem legal, minha mãe acha legal. E o podcast Intercâmbio ele traz entrevistas com alunos que fizeram intercâmbio, alguns casos que estão fazendo ainda. Eles contam suas experiências, dão dicas, é bem legal. Tem um episódio novo a cada 2 semanas, a gente está publicando. E está no Spotify, é só procurar por Intercâmbio no Spotify, está no YouTube, está em várias plataformas aí, você pode ouvir no seu app preferido. E falando no podcast, deixa eu apresentar os nossos convidados aí, nossas estrelas do evento de hoje, que foram entrevistados pelo podcast também. Já tem episódios com eles lá, procura lá no feed do podcast que vai ter. Eu vou pedir para eles se apresentarem rapidamente, dizerem o nome e qual foi a experiência de intercâmbio que eles tiveram, começando pelo representante da administração empresarial. Vai lá. Já que ela mandou, vamos obedecer, né? Meu nome é Gabriel, eu sou formado em administração empresarial, me formei em 2021, fiz intercâmbio também pelo PROME, para a Alemanha. E por curiosidade, queria saber aqui, quem é que é da empresarial hoje? Levanta a mão. Oh, quase todo mundo. Então, que bom. Vou passar aqui. Oi, pessoal. Eu sou o Gabriel também, Gabriel Akira. Quem que é da economia, pra saber? Que legal. Economigos, então. Sou um quase economista, falta só 3 matériazinhas. E fui pra Portugal quando eu fiz intercâmbio. Oi, gente. Meu nome é Eduarda. Sou formada em administração pública. E ano passado eu fiz intercâmbio para a FGV em São Paulo. Legal, pessoal. Esse a gente pretende que seja a primeira ação, o primeiro evento de muitos, né, que a gente quer fazer para trazer para vocês as oportunidades de intercâmbio, para tirar dúvidas de vocês. E ninguém melhor para fazer isso do que o professor Giovanni Medina Azevedo, que está aqui, que é atualmente responsável pela área de internacionalização aqui da ESAG. Eu vou passar então a palavra para ele, professor. A gente vai preparar uma apresentação dele aqui enquanto ele conversa com vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro quero agradecer muito a presença de vocês, porque começamos com uma simples ideia, eu e o Carlito, né, conversando e tentando empolgar o Carlito, no qual eu estava achando a internacionalização muito morna aqui, né? Poucas pessoas nem sabiam quem eu era, o que eu estava fazendo, só me achava ali, deve ser o coordenador de estágio. Também, eu sou 2 em 1, né? E aí eu pensei, cara, tem alguma coisa errada aqui dentro da ESAG. Porque quando as coisas não estão sendo simples e as pessoas não estão conhecendo o que a gente está fazendo, ou não estão entendendo como funciona o processo, é porque a gente está fazendo gestão errada. Então eu pensei, está na comunicação. Então, Carlito, vamos desenvolver um projeto no qual a gente possa ter a linguagem dos estudantes, para eles chegarem até nós. Nós estávamos com uma pretensão de ter 30 pessoas, eu tinha agendado o SPIN. Quando eu olhei, hoje estava 105 pessoas inscritas. Como eu sou um cara de logística, eu sou professor de logística, eu pensei no plano B antes e aí eu agendei os 2, né? E qual foi a chave desse segredo da comunicação? Convidar o DAAG. Né? O DAAG, poxa, tem a linguagem, é o estudante, então o DAAG é uma parceria que não está começando a dar certo. Ela já deu certo, né? Então nós estamos juntos nisso, nós estamos lançando esse o primeiro evento de intercâmbio, sim, é possível. A nossa ideia é desmistificar essa história que quem vai fazer intercâmbio é só quem tem dinheiro. Então, aqui é o princípio disso tudo, tá aqui os Gabriels, ela que fez a parte pública, então nós escolhemos a dedo os 3 cursos e que possa ser só não internacional. Por que não nacional? FGV, gente, e SPM é a Harvard do Brasil, tá? Sabe quanto custa a mensalidade de uma delas? Chuta aí. Tu chuta aí. 5 mil.
10 meses lá, que tu pode fazer 2 mobilidades, são 50 mil reais que você não vai pagar porque você está fazendo com um acordo colaborativo com a ESAG. A ESAG não paga para o nosso aluno ir para lá e vice-versa. Mas vamos conversar isso mais tarde, tá? Pessoal, vamos lá porque a estrela aqui é lá, não eu. Sou apenas o pessoal de suporte da logística. Intercâmbio sim é possível. Conhecer uma cultura nova, viver momentos únicos, crescer, amadurecer e aprender uma série de coisas que os documentários não te ensinam. Quem é da primeira e segunda fase aqui? Cara, tô muito feliz que tem bastante gente. Sabe por quê? Porque nos nossos regimentos colocam que você só pode fazer mobilidade a partir da terceira fase, ou seja, primeira e segunda fase completa. Gente, gestor público, na área privada e economista tem que aprender a fazer gestão desde o primeiro dia de aula. Então você vai, a partir de hoje, a se planejar se você realmente quer fazer um intercâmbio nacional e internacional. É na primeira fase que se planeja. Gente, eu nunca vi uma semente dar fruto em um dia. Então, não vai ser diferente, tá? Vamos lá, amigo. Então, nós temos a parte de intercâmbio e mobilidade da ESAG, está na sala 1 ali no estágio, tá? O telefone é esse, o nosso contato é esse aqui. Eu, Photoshop, obviamente, né? Tá na cara, de 1900, tinha mais cabelo, não tem uma ruga. Cara, gostei disso aí. E ali é o Sérgio. Sérgio, se levanta, por favor. O Sérgio é o meu escudeiro, tá? É com ele que vocês vão tirar dúvida de prome, edital, toda a parte regimental é com este cidadão. Por que a gente botou fotos? Porque no mundo digital, às vezes tu vê o nome de uma pessoa e não faz uma referência, não é verdade? Não, tá aqui, ó, carne e osso, em carne e osso e digitalmente pelas mídias sociais com vocês, tá? Pode passar, por favor. Esse é o nosso site, é o site da parte de intercâmbio da ESAG, não se confundam com o site do que? Da SCI, que é a Secretaria de Relações Internacionais e Institucionais da UDESC, no qual faz toda a parte documental. Gente, esqueçam a parte documental agora, porque vai ter um novo evento, um novo episódio só da parte documental. O que a gente está fazendo aqui? Incitar vocês, jogar a sementinha do passaporte, jogar a sementinha do bilhete aéreo para você ir para nacional ou internacional. Esse aqui é o objetivo de hoje. Vocês vão sugar eles nesse sentido. Por favor. Nossa mobilidade. Gente, nós temos em vários países. Você pode estudar sem pagar nenhuma anuidade. Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Suécia, eu sou suspeito para falar, né, que eu coordeno essa área. Sou professor visitante de 2 universidades suecas. Em maio estou indo lá dar 1 mês e meio de aula. Todo ano eu vou lá dar 1 mês e meio de aula. Né? Nós temos as disciplinas em inglês, que vamos ter um episódio, né, Carlito, só sobre as disciplinas em inglês. Vamos entrevistar os professores, vocês conhecerem os professores que dão aula em inglês, eu sou um deles. Nós temos mobilidade nacional, por enquanto, FGV e SPM FECAP. Pessoal da empresarial. Não temos ainda para empresarial FGV. É só para pública. Por enquanto, já botei na minha agenda que eu vou lutar por isso. Nós vamos abrir esse convênio, tá? Mobilidade, nós temos com o edital PROME, porque eu vou falar de trás para frente, que o edital PROME é aquele que você está muito afim de ouvir hoje, com bolsa, tá? E mobilidade livre, poxa, não consegui a bolsa, posso ir mesmo assim? Pode. Vou pagar alguma anuidade porque eu não tenho bolsa? Não. A bolsa é uma ajuda de custo, que nós vamos falar daqui a pouco. A reitoria nos dá uma bolsa por centro. Então, a gestão atual, que eu agradeço muito ao professor Tomás e professor Julíbio, que é meu chefe direto, verificamos toda a parte de custeio do centro, afinal de contas, nós somos o quê? Um college, uma faculdade de quê? De gestão. E verificamos o dinheiro que nós temos e estamos bancando mais 4 bolsas, então são 5 bolsas, tá? Os alunos interessados, como eu falei, só tem que ter a primeira e a segunda fase completa. Galera da primeira e segunda fase, não fica pingando disciplina. E outra, pode passar. O edital PROME está aqui em vermelho. Teu desempenho acadêmico é o principal critério de seleção. Não vai brincando com as primeiras fases, porque depois que... não, agora eu tenho que tirar nota boa porque eu quero viajar, eu tenho um objetivo. Cara, tu passou 3 fases, teu desempenho acadêmico cai
E aquele que pensou desde o começo, que está aí, ó, ralando na disciplina, ele tem uma chance muito maior do que você de ganhar uma bolsa Prômio. Essa bolsa, financiada pela UDESC, tá? Não é órgão federal, tá? Deve ter domínio do idioma na qual serão ministradas as aulas. Suécia, precisa falar sueco? Não. Todas as disciplinas são dadas em inglês. Alemanha, precisa falar alemão? Não. Portugal, precisa falar português de Portugal? Não, né? Ou seja, tem que verificar a disponibilidade do idioma. Nós temos todas essas informações e a gente auxilia vocês. A gente faz uma espécie de mentoria. Você pode ir na minha sala que eu vou te ajudar a montar esse planejamento. Taxomique. Taxomique em sueco é muito obrigado. Então, como eu sou um bom professor da área privada, né, eu tenho que vender um peixezinho. Esse aqui é o nosso primeiro evento presencial. O segundo evento presencial, quem estiver interessado em estudar na Suécia, na próxima semana, do dia 4, o professor Thomas Bengtsson e o William Job, eles vão estar aqui, e vão poder conversar com vocês. Eles vão mostrar o programa internacional da West, tá? O QR Code está aqui. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Não se preocupe, porque no próximo slide, nós vamos deixar esse slide aí. E aí vai ter uma pesquisa de satisfação sobre o evento de hoje, porque nós vamos fazer um banco de dados. De fase, quantos alunos. Se vocês quiserem colocar, olha, eu queria saber mais sobre tal coisa, porque nós vamos alimentar através dessa pesquisa de satisfação o quê? Os próximos episódios desses eventos. Nós vamos trabalhar em cima do que vocês querem, não daquilo que eu acho, porque eu não sou aluno, eu sou professor, eu sou um gestor aqui. Eu preciso saber o que vocês querem da demanda para eu poder colocar, tá? Gente, como eu falei, eu ia falar super rápido, acho que eu falei super rápido mesmo agora. É um grande prazer vocês estarem aqui e eu estou muito feliz disso aqui estar lotado. Carlito. Obrigado, professor Medina. Agora a gente vai ao que interessa, né? Vamos conversar com os nossos amigos aqui. Só complementando um pouquinho aqui o professor falou, ele citou o PROME. A gente está com 2 editais de bolsas abertos aí para vocês, tá? Um deles é o PROME, o outro é uma bolsa muito bacana, depois a gente pode falar mais sobre isso em outra oportunidade, mas é oferecida pela Fundação Botín, que é uma fundação privada da Espanha, da família lá do pessoal do Banco Santander, e eles têm um programa de formação de líderes muito legal, que é voltado para estudantes latino-americanos e que você tem aula, no mesmo programa, no mesmo curso, você tem aula presenciais, tá? Na Colômbia, depois você vai para a Espanha, tem aula em vários lugares da Espanha e termina no Rio de Janeiro, na FGV. É muito bacana, tá? E lá na porta tem, depois, quando vocês saírem, tem um QR Code para vocês terem mais informações sobre essas 2 bolsas, tá? O PROME e a Fundação Botín, tá bom? Então, vamos conversar agora com os nossos colegas aqui, intercambistas. Explicar como é que vai funcionar. Então, a gente pensou esse papo em 3 momentos, tá? A sugestão do Jesus ali, do Gabriel de Jesus. A gente vai, no primeiro momento, a gente vai falar sobre o planejamento, né, para o intercâmbio, o que você precisa antes de ir para o intercâmbio. Um segundo momento, que a gente chamou de quase lá, quer dizer, pô, já estou com tudo planejado, tal, quais são as preocupações que eu tenho que ter agora antes de viajar, assim, documentação, o que eu tenho que me preparar e tal. E um terceiro momento é durante o intercâmbio, o que acontece quando você está lá, né, o pessoal vai contar a experiência aí e dar dicas para vocês. Ao fim de cada um desses momentos, desses 3 momentos, a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente está gravando esse evento, então tudo tem que ser falado no microfone para sair na gravação, tá? O pessoal do DAAG vai estar posicionado aqui dos 2 lados da plateia com o microfone sem fio. Então, no momento das perguntas, quem quiser perguntar, só levanta a mão, o pessoal leva o microfone sem fio até vocês e vocês fazem a pergunta para eles aqui. Tá bom? Pessoal, no segundo bloco, que vai ser sobre documentação, de novo, o candidato ele é responsável pela sua documentação individual, que é passaporte, visto, e essa parte a universidade não é responsável. Por isso que é bem importante eles falarem como é que eles conseguem tudo isso. Já tivemos problemas com aluno que já estava lá e teve que voltar por problemas de documentação individual.
Então vamos lá. Eu quero começar com o Gabriel de Jesus. O Gabriel é o seguinte, só explicar. O Gabriel ele foi o primeiro entrevistado do podcast Intercâmbio, tá? E eu lembro da entrevista dele, foi em final de 2019 eu gravei com ele, aí foi pro podcast no começo de 2020. E antes da pandemia ainda tal. Então ele tem uma experiência de intercâmbio pré-pandemia. E o Gabriel, assim, eu lembro da entrevista, assim, que eu cheguei à conclusão de que ele é um cara muito organizado, sabe? É um cara que põe tudo na planilha, assim. Ele sabia dizer até o quanto que ele tinha gastado de pizza lá na Alemanha no jantar. Então, ô Gabriel, conta um pouquinho como é que é o processo de planejar o intercâmbio. Fala um pouquinho da tua experiência nisso aí. Vamos lá. Então, primeiro eu queria agradecer aqui ao professor Medina pela oportunidade, né? É muito bom voltar à ISAG, ainda mais para contar uma experiência tão positiva como foi o intercâmbio. Queria dizer também, professor, que por coincidência hoje faz 1.500 dias que eu voltei de Allen, curiosidade. Tô falando, é a planilha aí, ó, tô É a falando. planilha, tem um aplicativo ali no celular, eu fico vendo, enfim. Só para realmente chegar esse dia a gente poder comemorar. Então, na verdade, como eu ganhei a bolsa pelo PROME Internacional, como o professor falou, eu tive que ter um planejamento muito detalhado, né, para realmente entender quais eram as minhas possibilidades, o que eu precisava fazer para realmente conseguir esse intercâmbio, porque eu não tinha condições de bancar os custos, né, enfim, passagem, estadia, assim por diante. Gabriel, só lembrando, Gabriel foi para Allen, na Alemanha, né? Isso. A gente falou no começo, Isso. mas às vezes passa... Uma cidadezinha pequena no sul da Alemanha, também depois eu vou contar um pouquinho melhor o porquê dessa escolha. Mas voltando à questão do planejamento, eu saí da Universidade Federal, fiz engenharia civil lá também, acabei não me formando. Entrei aqui na ISAG com 23 anos, já estava um pouquinho mais à frente, né, da média da turma, que realmente, em geral, vinha logo do ensino médio. E sempre foi minha vontade fazer um intercâmbio para a Alemanha, isso também na época da engenharia civil. E desde a primeira fase, assim que eu me matriculei aqui na ISAG e via o meu nome na lista de aprovados, eu tentei pesquisar de todas as formas como eu poderia fazer um intercâmbio ou se teria possibilidade de fazê-lo por bolsa. E conversei com o pessoal da Secretaria Internacional, conversei com os professores ali da primeira fase e vi no portal ali que o professor agora mostrou que tinha algumas possibilidades, né? E uma dessas possibilidades era o PROME Internacional, para o qual eu me candidatei, isso em 2017, 2018, mais ou menos. E fui vendo os pré-requisitos, né, o que era preciso para eu realmente ter chance de concorrer a essa bolsa e de realmente ganhar. E fui olhando que era preciso ter nota, uma nota muito boa, né, era preciso ter o certificado de proficiência da língua inglesa também. Então eu já fui desde a primeira fase correndo atrás desses requisitos, o que eu precisava fazer. A minha meta, assim, eu era muito ambicioso na questão da disciplina em si, né, do dia a dia de aula, porque para administração empresarial especificamente, como o desvio padrão do curso é baixo, né, se eu não me engano, então o aluno tem que ter uma média muito mais alta, né, do que a média do curso para realmente ter chance. Assim. Então eu cheguei na primeira fase, não, preciso tirar 10, 10, 10, 10, 10, 9,5 no máximo para realmente ter essa possibilidade. Gabriel, quantas aulas você faltou nesse período de preparação aí? Cara, eu tive 100% de frequência. Eu Aí, ganhei a bolsa na quarta fase, né? Era para eu estar fazendo a quinta aqui, aí fui para a Alemanha e terminei a quinta fase lá. E a minha média na época, só para vocês terem ideia, mas também não precisa ser, né, nesse ponto, né, não precisa assustar, mas até a quarta fase eu tinha 9,71 a média. Daí depois foi diminuindo um pouquinho, né? Mas teve gente que passou com 8,9, 9,1, mas eu sempre quis botar muito para cima para não ter erro de não conseguir, né? Então foi todo o planejamento, fui atrás de uma escola de inglês para ter certificação da língua, então fui, fiz teste, tive a certificação, perguntei para o pessoal da secretaria se esse certificado valia, disseram que sim, então já era uma preocupação a menos, e foi todo um trâmite assim, demorado, custoso em relação a tempo, mas que realmente foi essencial para eu ter ganhado, né, a bolsa do PROME. Diferente da bolsa de mobilidade livre, né, que a pessoa tendo condições de se manter, consegue, né, com um pouco mais de facilidade ir para o intercâmbio. Então foi basicamente isso, muito planejamento, muita dedicação, assim, todo dia em aula, todo trabalho, toda atividade fazia, todo certificado de participação que valia ponto na prova eu fazia também, e foi assim até conseguir a bolsa e também permaneci um pouco depois, a gente vai pegando
o ritmo, né? Acaba criando o hábito e a experiência, sem sombra de dúvidas, assim, valeu a pena cada minuto de esforço e cada suor ali em cima das apostilas e da sala de aula também. Então vale muito a pena o planejamento, tá? Em primeiro lugar. A gente vai ouvir a experiência da Duda daqui a pouco, mas só queria fazer um complemento ali, que quando o Gabriel se candidatou para o PROME, acho que era uma bolsa, né? Era uma bolsa só. Hoje a gente tem 5, tá? E é separado por curso. São 2 para empresarial, 2 para pública e uma para economia, que é um curso menor, né? Que tem menos alunos. Então, tá diferente agora, tá mais fácil vocês conseguirem do que a época do Gabriel. Mas ainda assim, estudem, tá? Não estou dizendo que... Duda, a Duda é legal porque ela não foi para fora do Brasil. Ela fez uma experiência de intercâmbio na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que vocês devem conhecer, né? Uma das primeiras, acho que foi a primeira escola de administração do Brasil, é uma das principais instituições nessa área de administração e economia na América Latina. Então, é uma instituição que não fica devendo em nada aí para outras no exterior, e a Duda teve lá. Duda, como você não foi para fora do país, você não teve essa... o planejamento talvez não tenha sido tão complexo, por exemplo, quanto o do Gabriel. Como é que foi essa tua fase antes de ir para lá? Como é que você se preparou? Como é que você buscou a bolsa? Conta um pouquinho. Então, gente, eu decidi ir para a FGV logo que abriu o edital, e isso antes da pandemia, e eu perdi a data do edital antes da pandemia, então eu não me inscrevi. Só que veio a pandemia e, enfim, nem teve o que eu teria me inscrito. Então, em 2022, final de 2021, abriu de novo para a FGV, e eu tinha certeza que eu queria ir para lá porque o meu tio, ele é formado em administração pública na FGV, e hoje ele tem... a carreira dele é uma carreira que me inspira, então eu pensei em ir para lá. Ele sempre falou muito bem, e querendo ou não, quem faz pública aqui, a gente fala muito da FGV no curso aqui na ESAG, então eu sabia que era referência. Como não tem toda essa questão, igual os meninos, de fazer teste de proficiência, de fazer outras coisas de bolsa, visto, enfim, é mais cuidar com os prazos, porque os prazos não são tão grandes assim, então não tem que ficar de olho. E algumas coisas são essenciais, igual para os meninos, não ter FI em nenhuma matéria, se inscrever, o teu IA também não pode ser tão baixo, então tem algumas coisas que tem que cuidar. E algumas documentações do tipo documento que tu consegue comprovar que tu consegue se manter no tempo em São Paulo, tudo isso tu tem que ter bem organizado e enviado antes, porque os prazos não são muito grandes mesmo. E é mais a organização em relação a isso, de documentação, bem mais simples do que o deles, com certeza, porque eu fiz a mobilidade livre também, então eu não tinha bolsa durante esse período. Mas Duda, até te fazer uma pergunta com relação a isso. O que você possa nos dizer sobre os custos em São Paulo? Como foi isso, né? Porque é uma curiosidade. Dependendo do lugar onde você vai morar em São Paulo, o transporte, ele pode chegar a quase um custo de uma cidade pequena na Europa. Não, sim. Isso era um grande problema antes de eu ir, porque eu estava com muito medo dessa questão de custo. Eu tinha a sorte, o privilégio de ter meu tio que mora em São Paulo. Ele me auxiliou bastante quanto a isso. E a dica para mim, que é essencial, que foi o que ele me falou, quando eu estava olhando apartamento, eu ia muito mais, eu quero um apartamento bonitinho, eu quero um apartamento assim. Ele falou, não é para olhar o apartamento, como que ele é a localização. Então, todo mundo sabe que São Paulo é muito perigoso. Andar com computador, andar com celular, tudo em São Paulo é muito diferente de Floripa. Mas morar perto da faculdade é essencial, assim. Eu não faria diferente, eu acho que eu não tinha um custo de transporte, então isso já é uma diferença. Lá em São Paulo, eles têm muito flats que são em hotéis. Então, eles pegam um quarto de hotel e transformam num flat, que tu paga um valor, e tu tem todos os custos dentro daquele valor. Apartamento muito pequeno, eu morei num apartamento 30 metros quadrados, ele era pequeno, ele é todo aberto, então é tudo junto. Mas, gente, são 6 meses também. É possível em 6 meses tu viver assim.
e muito perto da faculdade. Eu morava a 200 metros da FGV, então eu tinha aula à noite, eu consegui pegar matérias à noite porque era perto da FGV, senão eu não pegaria para pegar metrô à noite em São Paulo. Lá, querendo ou não, é bem perto da Paulista, FGV, e a Paulista, ela tem muitos assaltos, então morar numa localização boa ali perto faz toda a diferença, mas ali perto da Paulista, na Bela Vista, onde fica a FGV, é um bairro considerado nobre em São Paulo, então ele é mais caro. Querendo ou não, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ter tendência a pegar para o centro de São Paulo, porque é mais barato e os apartamentos são mais bonitinhos, mas não é melhor pegar um apartamento mais simples, com custo às vezes um pouquinho mais elevado, mas nem tanto, mas se for comparar, ele é bem menor e o mesmo preço que os outros, mas morar perto da universidade. Mas como é no Brasil também, vocês conseguem continuar fazendo estágio, seja à distância em Florianópolis ou lá fazer estágio, tem oportunidade de 6 meses, tem oportunidades que a FGV te oferece durante esse período. A coordenação lá é bem aberta para ter um relacionamento bem bom com a ESAG, a coordenação da GV. Legal, eu fiz um curso de 3 meses em São Paulo também uma vez, eu fiquei dormindo no sofá no flat também, então pouco tempo a gente se vira aí. A gente vai ouvir agora um pouquinho a experiência do Gabriel Akira. Só antes eu queria deixar um recadinho, quem estuda no turno da noite, pode ser aqui que o evento se estenda um pouco, invada aí o horário da aula, mas o professor Giovanni já conversou aqui com os departamentos para ter uma tolerância ali, então não precisa sair correndo, tá? Sei que vocês querem muito assistir a aula hoje, assim, então, mas não, tá? Pode dar um tempinho aí que a gente não vai também estender demais aí, vocês vão poder estudar. O Akira, diferente do Jesus, os dois chamam Gabriel, vou ter que chamar um de Akira ou de Jesus. O Akira, a gente olha para a cara dele e vê assim que ele é um bom moço, né? Um rapaz assim. Mas eu não sei se ele foi tão metódico assim quanto foi o Jesus assim no intercâmbio dele. Conta pra gente como é que foi. Você foi para Portugal, né? Para Coimbra, né? Universidade de Coimbra. Mas você não levava. Eu lembro que você me contou que no processo seletivo ali para o Promi você não levava muita fé que ia levar a bolsa, não é isso? Conta aí. Isso, Carlito, exatamente. Primeiro, boa noite a todo mundo. Agradecer aqui o convite pela participação. Eu escutei a história do Gabriel aqui, a gente tinha conversado um pouco antes, assim, por mais a gente muito parecido em alguns aspectos, eu também fazia engenharia mecânica na Federal do Paraná, e depois entrei na universidade um pouco mais velho também, 21. Não acho que é coincidência a gente ter entrado um pouco mais velho e a gente ter ganhado a bolsa do Promi. Acho que quando você entra um pouco mais velho na universidade, você consegue levar mais a sério, entra contra a cabeça, mas quem tem 17 aqui pode pensar que é uma oportunidade de, enfim, levar a universidade super a sério, que pode ter a chance de ganhar a bolsa. Mas, assim, nesse aspecto de planejamento, foi completamente ao contrário do outro Gabriel. Eu nem sabia direito que existia a bolsa, não tinha, por exemplo, uma palestra com o pessoal explicando. Mas, assim, desde na primeira semana ali de aula de economia, eu já fiquei completamente, gosto muito de economia, eu amo economia até hoje. Então, foi muito natural, assim, eu sempre estudei muito, mas não porque eu estava estudando para tirar uma boa nota, para ganhar a bolsa do Promi. Eu estudava porque simplesmente eu gostava, economia é um assunto que me interessa muito. Então foi natural, assim, fui estudando, e aí quando eu vi no segundo semestre, eu tava com uma média super alta e fiquei sabendo que eu podia me inscrever pra bolsa. Então, aí quando eu me inscrevi, eu não esperava que fosse ganhar, porque tem meio que uma pegadinha, assim, pelo menos no meu edital, que parece que é relevante o quanto você pode se inscrever na bolsa do segundo ao sexto semestre. Só que isso é pouco relevante, o que importa mais é o IA. E meu IA era muito alto, só que eu pensei que por estar no segundo semestre eu não ia ter chance. Mas eu me inscrevi mesmo assim. Aí eu acabei ganhando, só que eu acabei ganhando meio que de surpresa. E daí quando eu vi assim, eu falei, tem que escolher a universidade, onde que eu vou. Eu também não tinha feito certificação, por exemplo, de inglês, se eu quisesse ir para uma universidade que falava língua inglesa. Aí tive que escolher Portugal por causa disso, mas no final das contas foi uma ótima decisão. E então foi completamente diferente. Eu não me planejei assim. Mas assim, sem dúvida, é bom se planejar. Não recomendo fazer o que eu fiz. Muito boa. Aqui, só para complementar, quando você falou pegadinha, né? Hashtag pegadinha do edital. Com relação assim, poxa, eu vou concorrer com uma pessoa que está no sexto termo e eu estou no terceiro. Não faz diferença porque a equação matemática que se faz, ela faz toda essa
equivalência, então não tem muito problema. Eu queria deixar claro que aqui temos, não sei se foi de propósito que tu escolheu a dedo, né? Porque tu és o homem do podcast. Então nós temos uma pessoa extremamente... O Gabriel Jesus ele é hoje um amigo meu, porque eu tenho planilha financeira da minha vida desde 92, para vocês terem uma ideia. Se você perguntar para mim quanto eu gastei de moradia, eu te digo até por subcategoria. Quando eu mostrei isso para ele falou, cara, não é possível, né? Não sou o único louco, eu também sou o louco, né? Meu contador, o louco do pendrive, quando eu entrego meu imposto de renda, né? E o Akira, da sua forma bem caótica, mas ele teve um ponto que eu achei muito interessante, que é o seguinte, olha, independente do que se eu tenho um objetivo A, B ou C com relação às notas, eu escolhi um curso porque eu quero, eu gostei e estou numa área de referência e eu vou ser uma referência. Ponto. O resto é consequência. Eu acho isso bastante interessante. Não te desmerece por isso. Caoticamente, você tinha um foco desde o início. Ser um brilhante aluno e poder ter um histórico suficiente para o quê? Para poder pleitear um trabalho quando se formar. Era isso. Então é isso, pessoal. Se você é um sujeito extremamente organizado, você está seguindo a trilha do Jesus ali, você está no caminho certo. Se você é um cara completamente caótico, desorganizado, perdido, há esperança, o Akira conseguiu, tá? Eu não vou falar nada da Duda, que ela já me olhou aqui de lado aqui. Tá. Pessoal, acho que a gente pode abrir para perguntas, né? O pessoal nossos amigos aqui do DAG estão posicionados aí, é só levantar a mão, ó, já tem uma pessoa aqui, a gente leva ali o microfone, tá? Tem que falar no microfone que a gente está gravando. Pode fazer a tua pergunta. Oi, tudo bem? Eu sou a Mayla, faço administração pública. Eu tenho uma dúvida. Eu tô na 5ª fase. Quase esqueci qual que era. Eu tenho uma dúvida em relação à bolsa. Não a bolsa especificamente, mas a UDESC, ela oferece eu ir para uma universidade fora sem custo, né? Sem o custo da universidade, a passagem aérea, se eu estou bem certa, e uma bolsa de $600 ou 600 euros. É isso? Inclui também o seguro. Tá. Beleza. E eu queria saber de vocês, principalmente vocês que foram para a Europa, que, enfim, eu tenho talvez essa ideia, de se a bolsa foi suficiente para pagar moradia e alimentação e transporte e etc. Acho, assim, depende muito de como você quer viver lá. Eu vivia numa casa, assim, com 9 pessoas, tinha gente do mundo inteiro lá. Aí eu pagava muito pouco de aluguel por causa disso. Não morava num lugar muito super confortável, mas enfim. E também, aí eu consegui viver, eu não gastei R$1 meu, sempre usei dinheiro da bolsa. E consegui viajar bastante, viajei para 7 países. Então, eu só comia no Rio também, então assim, não tinha... Viajava só de Ryanair, que é uma empresa lá que você... 5 coisas a passagem, então assim, claro que dá, depende de como você quer ver. Se você quiser ver com conforto e tal, aí é mais caro. Aí também acho que uma dica importante, na Europa, Portugal é muito, muito mais barato que qualquer outro país. Então talvez seja um local mais interessante para viver com 600 euros. Possivelmente assim, França, Inglaterra, você não consegue viver com 600 euros. Mas Portugal você consegue tranquilamente. Só complementando aqui, além do país, dentro do mesmo país tem diferença a cidade que você escolhe, né? Eu acho que o Gabriel Jesus pode até falar um pouco sobre a experiência dele sobre isso. Te respondendo então, né? A gente ganhava a bolsa de 600 euros, o seguro-saúde, no meu caso, foi de 100 euros, que eu pude escolher o seguro, daí fiz o seguro com o governo alemão mesmo, né? Para ter validade de 100% do território. E a questão do valor em si, para você ter ideia, eu fui com o valor da bolsa, como bom planejador que sou e fui, também levei o dinheiro guardado para uma eventual emergência ou para viajar um pouco mais, enfim, se faltasse eu já estava com dinheiro segurado, né? Mas assim, em média, eu gastava em torno de uns 400 euros por mês, tá? Com despesa básica. Eu morava numa residência estudantil, num prédio estudantil, que para mim foi a melhor experiência que eu tive. Quarto individualizado, né? O banheiro era compartilhado, assim como a cozinha e a sala. Mas assim como a Akira também, eu acho que essa vivência com outras pessoas, com outras culturas, compartilhando espaços, respeitando o espaço do outro, entendendo como é que é o espaço do outro, até onde vai o meu limite, eu acho que foi muito engrandecedor, né, pela experiência em si. Então eu pagava 240 no aluguel, estava incluso faxina, tudo, né, não no quarto, mas no
nas dependências compartilhadas, né? Pagava 240 no aluguel. De comida, assim, mais ou menos eu pagava uns 150 por mês. Girava em torno de entre 30 e 40 por semana. Eu sempre preferia fazer a comida em casa, né? Cozinhava em casa, tentava ao máximo me alimentar em casa, porque inclusive até o RU lá, por incrível que pareça, era um pouco mais caro, né? Do que realmente comprar a tua carne. Assim, a bandeja de carne era o preço do almoço, assim, sabe? Então, era mais barato do que o almoço em si, então valia a pena cozinhar em casa e deixar tudo certo. Tomava café, saía para o centro da cidade, e claro, gastava, e mesmo assim deu o dinheiro. E para outra, daí foi aluguel, a comida basicamente, transporte. Como eu ganhei a bolsa do Promi, a gente tem um tipo de um vale, assim, um cartão de estudante que, para quem ganhou bolsa, ou para estudante internacional com bolsa, né, não paga nada, assim, de ônibus e nem de trem também para a região da Grande Allen, assim, digamos, né, como se fosse a Grande Floripa. Então viajava de trem para as cidades vizinhas, etc., não pagava nada, né? Então, assim, em média sobravam 200 euros por mês, assim. Daí eu viajei, conheci 9 países também, deu para viajar com o Flixbus, lembra? Não sei se chegou a pegar também. Tipo assim, a gente foi para a Hungria por 4 euros, assim, a passagem. Um ônibus super vazio, super confortável. Ryanair também, né? Voei para Porto e de volta 20 euros, assim, né? É uma coisa surreal. Então, realmente dá para viver, tá? Com 600 euros. Viver confortavelmente, não passei nenhum perrengue, não morei em nenhum barraco, nada, sabe? Tipo, tudo certo, confortável, cama bonitinha e tal. E sobrou, e o dinheiro que sobrou fui viajar e aproveitar também, né? Porque a gente tem que ter um momento aí de descanso. Vou fazer uma complementação, né? Apesar de ser professor, vocês não achem que quando a gente vai ser professor visitante lá, eu vou ficar no apartamento de luxo, etc e tal. Negativo. Eu já aluguei o apartamento, já está lá. Um advogado de Estocolmo, tem 2 pessoas lá. Inclusive, como eles moram lá há quase 2 anos, eu vou todo ano, já sei assim, estamos te esperando no próximo ano. Vamos falar primeiro de Portugal. Realmente, Portugal é um dos países mais baratos da Europa, mas isso está mudando. A Europa está, vamos colocar assim, em guerra, porque a guerra da Ucrânia afetou a todos. Lá está com inflação. A inflação média da União Europeia está em cerca de 12%. A última vez que eu fui para a Suécia agora, eu nunca tinha visto na minha vida isso. Todo mundo vai pensar, tu viu um mendigo na rua. Não, isso já tem. Mas ele fala inglês, tá? E ele tá lá no meio da rua, eu tava vendo assim, vou ver se eu consigo tirar uma foto. Ele tava lendo um livro, assim. A diferença é gritante, sabe? Mas eu vi remarcar preço no supermercado. Eu li, nossa, quanto é que tá aqui a inflação? Tá X, quanto é que tá o preço do supermercado? Só que o Brasil é tão caro. Morar em Floripa é tão caro. Eu acho que Floripa às vezes pensa que é a ilha de Mônaco, né? E tu olha assim, pô, mas não tá tão caro. E os caras lá estão desesperados. Ele fala pra mim, Giovanni, eu tô arrebentado, olha só esse preço. Aí eu disse, primeiro ponto, não como carne na Suécia. Vermelha, eu amo, faço todo um churrasquinho todo sábado. Não dá. Simplesmente não dá. Vou comer frango, olha só, já vou pra academia, já começa, é agora. Bebida alcoólica, vocês não querem falar, mas vou falar. Eu ouvi falar, tá? Eu ouvi falar que na Suécia, 3 cervejas, tu vai pagar R$180. Cara, 1 mês e meio sem tomar cerveja, voltei sarado, né? Então tem que fazer algum sacrifício, mas o vinho é mais barato do que aqui. Aí eu falei, opa, é aqui, né? Allen é uma cidade barata, porque ela é menor. Então, em Portugal, gente, eu tô com uma aluna que foi pro Promi, que é a Jennifer. Ela tá assustada. Aumentou 37% o valor da habitação em Portugal. 37%. Tá? Então, Portugal deu uma mudança, ela foi muito afetada por isso. Suécia, é muito caro, eu não vou lá, etc. O cara, o preço da cerveja, não vive de cerveja, né? Então, gente, é quase o mesmo equivalente aqui. Eu vou pegar uma média, que a gente mede. Eu tenho minha planilha e eu tenho a planilha de estudante. Muitas universidades têm lá, custo de vida aqui. Inclui até talher que tu vai comprar. Internet, tudo, eles colocam. De 600 euros a 900 euros. Depende do teu estilo de vida. Então, eu trouxe essa tradição de lá. Eu faço comida e trago minha comida até aqui, porque tá caro.
Eu vejo vários alunos aqui, a gente tem que botar mais micro-ondas aqui no ESAG, né? Porque tem fila para esquentar a comida. Ó, tem gente fazendo né? Ou seja, lá é a mesma coisa. A sala dos professores lá tem uma cozinha, tem 8 micro-ondas. É sério, 8 micro-ondas. Né? Então isso faz parte, viver minimamente faz parte da cultura europeia. Isso é uma coisa muito legal para a gente trazer, que a gente é muito consumista. Claro, se você escolher uma universidade tipo Lisboa, tu vai gastar mais. Se você escolher Porto, você vai gastar mais. Se você escolher Allen, tu vai gastar menos. Muitas vezes as pessoas falam Berlim deve ser muito caro. Não é. É uma das cidades mais baratas para estudante no mundo. É o transporte público mais barato do mundo para estudante. E praticamente todas as cidades pequenas que têm universidades, os estudantes têm desconto pelo menos de 40% em tudo. Aproveitando que o professor citou ali do vinho, cerveja, etc. É engraçado que na Alemanha a gente conheceu e provou a verdadeira forma, né, tradicional deles de se beber cerveja, que não é super gelada nem trincando, como aqui no Brasil. Mas o que eu queria ressaltar é a questão do vinho. A gente ia sempre para o supermercado, assim, a ver as adegas, né, que eram super completas, vinhos de tudo que é lugar do mundo. E tinha rótulos assim dos melhores aqui, que custam R$150, R$200 até, que a gente comprava por no máximo 9 euros, assim, fazendo a conversão na época que era 4,50 o euro, 4,60 mais ou menos, dava super mais em conta, né? Então foi um dos sustos que eu tomei também. Vocês já se preparem para ter uma depressão pós-intercâmbio, né? Porque você é acostumado lá a comprar vinho muito bom a 9 euros no máximo, tem 2 euros o vinho, que é excelente, assim, da África do Sul, da Argentina, que é mais barato comprar lá do que comprar aqui do Brasil, que é vizinho. E quando eu cheguei, fui para o supermercado aqui no Brasil, em Floripa, super na inocência, né? Fui na adega também, vou pegar aquele vinho X ali, o vinho Y e tal. Quando eu fui ver, assim, falei, não dá pra... Vamos voltar pra cerveja, vamos voltar pra cachaça. Como é que é aquela cachaça corote? Eu não sei se... Como é corote? Não sei se alguém... Corote, né? Nunca experimentei, mas dizem que é muito bom, assim, pro cara tomar e morrer, então... e barato. Então, a gente tem escolhas, assim, mas já fiquem cientes também dessa diferença, tá? Não só com o vinho, como em outras coisas também. Só contar que é muito barato mesmo o vinho. Tinha lugar assim que era mais barato você pedir uma taça de vinho do que pedir água. Portugal, assim, 2 euros todos os vinhos. Eu trouxe vários, por exemplo, que tipo, é R$150 aqui. Paguei 2 euros lá. Muito barato. Tem mais pergunta? Pode fazer. Boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou da segunda fase de administração empresarial. Eu tenho dúvida se é possível realizar estágio enquanto está fazendo, ou seja, na modalidade de mobilidade livre ou no PROME. Ou até mesmo trabalhar, não sei. Olha, tá. É possível sim, tá? É possível sim. Já tivemos alguns projetos aqui, onde nós tínhamos um professor lá e era um convênio com a Masburg. Então, com o Masburg, o professor, ele era um professor de recursos humanos, dava consultoria em várias empresas, e aí ele arranjava, você fazia 6 meses de intercâmbio, não poderia trabalhar nesse período lá, que é o que ele exigia. Nesse meio tempo, ele passava teu currículo para as empresas e aí depois ele só fazia a transição. E ele fazia uma parte da documentação muito interessante, porque tu não precisava voltar para o Brasil. Nós não temos mais esse convênio, porque o professor ele se afastou, não sei o que aconteceu, ele se afastou, etc. e tal. Agora, quando aconteceu isso, eu tive alguns alunos, na Alemanha principalmente, que me perguntavam isso de lá. Aí eu chegava assim, arranja que a gente dá um jeito. Começou assim, bem planejado, né? Arranja que a gente dá um jeito. Ele arranjava, teve uma aluna que conseguiu na L'Oréal, na França, teve outro da Boeing, da Airbus, da Adidas, da DHL, tudo por eles. Por quê? Porque lá não tem o QI, quem indique. Você vai lá, coloca no site, o cara gostou do teu currículo, eu ajudo os alunos a fazer currículo, até a Eloá aqui eu estava ajudando a fazer o currículo dela, e ele gostou, marca a entrevista, foi, acabou. Aí agora, documentação. A gente manda a documentação de estágio nosso em português para eles, e a gente assina o deles em inglês. Só precisamos que seja em inglês. Não botamos nenhum empecilho. Agora, tu tens que estar em mobilidade, e tu tens que estar em mobilidade, mas tem que estar matriculado na universidade lá.
Porque não adianta tu sair da universidade lá e tentar o estágio. Tu não tá tentando estágio. Tu tá fazendo o processo de trainee. E estágio não é trainee. Tá? Respondi? Queria aproveitar, aproveitar esse gancho, o Gabriel, antes do Gabriel complementar, queria só botar na conversa aqui a Duda, porque a Duda ela não foi para o exterior, fez no Brasil, o tema é correlato, assim. A Duda, você foi para São Paulo sem bolsa, né? Porque o convênio, quer dizer, tem bolsa porque você não paga lá a FGV, mas foi sem ajuda de custo e tal, né? E as pessoas têm preocupação assim, eu vou para São Paulo, mas como é que eu vou viver lá se eu não vou ter bolsa? Conta um pouquinho como é que foi a tua experiência, se tem oportunidades de... É fácil você conseguir uma fonte de renda enquanto está fazendo esse tipo de intercâmbio? É fácil trabalhar lá? Como é que é o ambiente em São Paulo? Então, gente, quem conhece São Paulo sabe que São Paulo é, tipo, outro ritmo, né? Tipo, tá todo mundo maluco trabalhando, é, tipo, bem diferente de Floripa. Mas eu fui para São Paulo, não saí do estágio que eu estava aqui em Floripa, então eu fiquei trabalhando remoto para eles, lá em São Paulo, encaixei, enfim, porque a FGV é integral. Mas eu tive várias oportunidades enquanto eu estava lá. É porque para mim não fazia sentido, porque eu estava satisfeita onde eu estava estagiando. Mas tanto a partir do momento que tu vira aluno da FGV, como mobilidade, tu vira aluno da FGV. Tu vai participar de tudo deles. Não tem nenhum tipo de separação, mesmo tu estando ali por um período específico. Então, eles... diariamente, assim, eles têm bancos de estágio que ficam atualizando, que tu pode se inscrever. E pode se inscrever enquanto tá nesse período de 6 meses. Eu tive oportunidade de trabalhar na prefeitura e uma empresa privada, porque lá na FGV, cada sala é patrocinado por uma empresa. Ou seja, as empresas estão sempre lá. Eu tinha aula na sala do Santander, eu tinha aula na sala do Bradesco, então, tipo... Tem vários níveis de patrocínio, porque é uma fundação. Então, de vez em quando, tinha algum banco lá fazendo palestra e, no final, via alguns alunos e chamava para entrevista. Além de bancos, outras empresas também, mas muito banco na FGV. Então, tinha muitas oportunidades. Além, óbvio, se vocês quiserem trabalhar com outra coisa, que não seja necessariamente um estágio, pode também trabalhar lá, tem várias oportunidades de emprego que não são diretamente relacionadas ao teu currículo, né? E como está no Brasil, tu pode realizar isso também. O que mais tem é oportunidade de emprego em São Paulo, assim. Então, isso é super tranquilo e eu acho que é fundamental, na verdade, tu não tá só na universidade, tu pode estar estagiando também. Mas São Paulo e a FGV, com certeza, é muito bom para a oportunidade de emprego. O Gabriel queria complementar ali a questão sobre trabalhar no exterior, né? Só lembrando que esse edital que a Duda se inscreveu, que ela foi para a FGV, ele abre vagas também para a ESPM e para a FECAP, né? A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que é uma escola centenária também de administração e economia também. E esse edital deve abrir daqui a algum tempo, daqui a pouco está saindo esse edital aí. Foi até bacana o Carlito falar que, mesmo eu tendo ganhado a bolsa do Promi, nada me impediu de também participar do processo da ESPM, né, de me candidatar. Eu consegui a bolsa logo em seguida. Consegui a bolsa concomitantemente, né, quando eu fui para o intercâmbio da Alemanha. Claro que eu preferi o internacional, em virtude da bolsa, da ajuda de custo também. E cancelei da ESPM, né, não me matriculei. Depois eu tentei novamente, consegui. Só que eu não fui porque não tem ajuda de custos, né? Então, para mim, como a Duda falou ali que o custo é muito alto, eu acabei não conseguindo ir para a SPM. É uma pena, mas também segue mais ou menos a mesma modalidade assim da GV, né? De empresas parceiras, etc. Mas respondendo ali, Rafael, né? Eu tenho uma amiga que foi para a Allen, depois que eu voltei, ela em seguida foi. A previsão dela era ficar 6 meses, um semestre só. Ela foi por mobilidade livre, foi pagando, conseguiu a matrícula. Ela gostou tanto da cidade que prorrogou por mais um semestre e teve essa liberdade, né, de prorrogar. E no 3º semestre ela conseguiu um emprego, um estágio, na verdade, na Bosch, que era uma cidade assim, muito próxima de Allen, né, onde ela ganhava super bem, ganhava 1.200 euros para trabalhar 6 ou 7 horas por dia.
Consegui estudar também, lá são por projetos, né, as disciplinas, então não precisa ter uma frequência presencial como aqui, na maioria das vezes. Então te dá uma flexibilidade um pouco maior também para poder trabalhar. E ela ganhava muito mais do que um engenheiro ganha em Portugal, por exemplo. Né? O salário médio de Portugal está em torno de 1.100, assim, arrebentando, né? O professor pode me corrigir se eu estiver errado. E, então, assim, para ver esse nível de comparação, e na Alemanha, pelo menos nas cidades que eu tive contato, o poder de compra é muito bom. Então, você ganha bem e você também paga pouco, né? Então, é proporcional, assim, de maneira positiva, ao contrário de Portugal. Daí o Akira pode me corrigir também se tiver algum detalhe. Não, de fato, o salário médio de Portugal é bem menor que da Alemanha, mas, assim, é um pouco mais barato. Sim, se você for viver da bolsa só, se for trabalhar, sem dúvida, compensa trabalhar, sei lá, Luxemburgo, Alemanha, você vai ganhar muito melhor. Mas se você for viver da bolsa, talvez, aí depende, né? Mas Portugal é um pouco mais barato ainda. E claro, depende da cidade, né? Talvez Lisboa, Porto são um pouco mais caros. Eu morava em Coimbra, um pouco mais barato. E também essa dica de, talvez, eu acho legal, cidade pequena às vezes é mais interessante que cidade grande, porque você não gasta com transporte e as coisas são muito perto. É mais fácil pra você se socializar com todo mundo, esse tipo de coisa. Então, às vezes, cidade pequena é uma coisa a se levar em consideração. Pessoal, vamos dar sequência aqui ao debate para a gente poder falar de todos os tópicos. Quem tiver uma pergunta que não conseguiu fazer, a gente vai abrir de novo daqui a pouco para perguntas, tá? Pode fazer depois. A gente falou sobre o planejamento para o intercâmbio, não vamos falar agora por um momento que a gente chama de quase lá, né? Já está planejado, já sei para onde eu vou, já consegui a bolsa, tal. O que você precisa se preocupar? Vou passar para o professor Giovanni, porque ele tem bastante conhecimento sobre essa parte aí de documentação, do que você precisa se preocupar, para ele conversar aqui com os nossos colegas aqui. Obrigado, Carlito. Então vamos começar. Queria que vocês falassem sobre a documentação pessoal de vocês, né? Nós temos a documentação da universidade, que é carta de aceite, todo o processo, ok, que é uma pancada, em português, histórico escolar, tudo isso aí. Mas, com relação à documentação pessoal, responsabilidade de vocês, quem pode começar? Então, quando eu ganhei a bolsa, né, primeiro eu tive o auxílio muito importante da menina que foi anteriormente a mim, né, no semestre anterior. Ela me deu uma baita ajuda, assim como a gente está tentando ajudar Gabriel, vocês qual era o nome agora. dela? Luísa? É Lunara, Lunara. era da Pública, que foi para Allen também, né? E então, a partir dela, eu fui pesquisando, questionando, né, depois de ter ganhado a bolsa, quais documentos eu precisava preencher, o que era necessário, enfim. E fui preenchendo com ela, fiz a transcrição ali para o inglês do meu jeito, né? Às vezes eu botava o Google Tradutor ali, mas foi tudo aceito. E então, assim, em relação ao documento pessoal, né? Primeiro essa burocracia com a universidade, com o teu plano de ensino, etc. E documento pessoal, como eu ainda não tinha cidadania europeia, assim, isso te facilita muito se tiver, né? A gente foi como estudante, tinha que naturalmente ter um visto, né? Pelo menos na Alemanha. Então eu fui para lá com passaporte, etc. Também tomei o cuidado de fazer uma cópia autenticada em cartório. Eu sei que não adiantaria, assim, talvez não adiantasse muito, mas pelo menos para apresentar para uma embaixada ou consulado, né, no caso de roubo de passaporte ou de perda de passaporte, eu sempre deixei uma cópia autenticada comigo e de forma digital também. Eu acho que é importante. Já vi casos de pessoas que perderam e ficaram sem poder nem provar qual é a identidade real. Então eu tive esse cuidado. E quando eu cheguei em Allen, a gente tem que fazer um cadastro como se fosse uma prefeitura aqui, equivalente, para o setor lá de vistos, né? Então a gente dá um endereço pela universidade, onde a gente vai morar durante 6 meses, e dá a entrada no processo de visto também. Em Allen, tinha que pagar 100 euros para ter esse visto. Porém, como eu consegui a bolsa, fui por convênio, né, com a universidade, fiquei isento desse pagamento. Ainda bem, a Lunara já tinha me adiantado isso também, senão eles não teriam me falado, não teriam nem sabido. Então eu economizei 100 euros, eu dei a entrada, depois de um mês eu peguei o cartãozinho também de cidadão temporário, digamos assim, da cidade, e foi tudo muito tranquilo, assim, muito rápido, não é burocrático, não peguei fila, não... Sabe, tudo resolvido ali naquele momento mesmo, assim. Daí só esperei realmente a emissão do cartão, que demora 3 semanas, mais ou menos.
Aí podia viajar pela Europa toda, conseguir acesso de graça nos ingressos, museus e aproveitar, né? Foi basicamente esse processo. Akira. Só, o visto pra Alemanha você tirou lá ou você fez aqui? Eu tirei lá. Tirou lá, ok. Então, pra Portugal, um pouco diferente, você tem que fazer o visto aqui. E quando você ganha a bolsa, a universidade só pode comprar a sua passagem quando você tira o visto. E assim, eu, por exemplo, tive problema com isso. Assim que você ganha a bolsa, o prazo pra você ir atrás de tirar visto é um processo assim que parece simples, mas não é nada simples. Sempre demora pra acontecer. Então, eu ganhei a bolsa, aí eu fui tirar o visto, não chegou o visto a tempo, eu tive que atrasar um semestre pra fazer o intercâmbio, e quando eu atrasei, deu a pandemia, então eu atrasei mais uns 2 semestres. Então é importante ficar ligado, assim, se caso ganhe a bolsa, e ir direto, se quiser ir no próximo semestre, e rápido atrás de visto, e também não é um processo fácil, tem que pegar muito documento, e enfim, as empresas, dá pra fazer, a dica pra quem é aqui de Floripa é que dá pra fazer no consulado de Curitiba, mas se você for fazer na empresa de São Paulo lá, é terrível, assim, todo mundo reclama desse processo de visto. Então acho que a dica mais importante é assim, sempre conversa com alguém que já foi antes, acho que essa é a principal. Claro, além de essa questão do visto, também assim, chegou lá, como que eu converto o dinheiro, onde que eu vou morar, esse tipo de coisa, aluga uma casa antes sem conhecer, alugo lá, também é bom se preparar nesse sentido. Aí eu acho que cada país vai ter um jeito, e o principal acho que é conversar com quem já foi, que vai conseguir te orientar bem. No meu caso, a minha irmã já tinha feito intercâmbio, não para Portugal, mas então ela já entendia um pouco desse processo de documentação, como fazer, enfim, todo esse processo, que me ajudou um pouco. E lá, o que me ajudou foi entrar em grupo de Facebook, assim, de pessoal, estudantes que moram em Portugal, e daí, nesse grupo, acabei entrando num grupo de WhatsApp e o pessoal foi me ajudando, então facilitou muito o processo. Então, conversar com quem já foi, ou com quem vai também, super importante, até porque você também já cria uma rede de amigos ali antes de ir. Mas basicamente isso. Obrigado, Akira. Eu vou complementar o que eles estão colocando, né? Realmente a questão de visto depende muito de país para país, né? Então vamos dar um exemplo da Suécia. A Suécia tu não precisa de visto, você precisa de um registro de permanência de residência. Então é outro processo. Alguns países requer o visto em si. Por exemplo, na Alemanha não foi o caso do Gabriel Jesus, porque ele tinha bolsa. Mas com certeza, atualmente, você tem que abrir uma conta no consulado e você tem que depositar lá o equivalente a, eu acho que é 800 euros por mês. O equivalente. Se tu vai ficar lá 6 meses, tu tem que botar 800 euros lá. Pô, mas como assim? Não tem? Não tem? Então tu não faz. Também assim. E você tem que usar dessa conta que eles abrem no consulado. Essa é a Alemanha, tá? Vamos pegar aqui Portugal. Não tem isso. É exatamente o que o Akira colocou. Só que é o seguinte, você pega o visto aqui no Brasil. Você não entra em Portugal, ou na França, ou na Suécia, sem esse visto ou registro de permanência de residência. Vocês podem ajudar a fazer? Não, nós não fazemos. Por quê? Porque cada caso é um caso e a gente não pode ficar responsável e desenvolver uma documentação para você e depois você dizer assim, a culpa foi da universidade. Isso já aconteceu no passado em várias outras universidades, não só a nossa, e nenhuma universidade se responsabiliza nisso. Eu tenho um caso de uma aluna que ela nunca viajou para fora, nós conseguimos uma bolsa da Suécia para ela foi com a bolsa, chegou lá, ela tranquilo, poxa, e agora? Meu visto não chega, meu registro não chega. Não, você tem que buscar em São Paulo ou em Brasília. E o que estás fazendo aqui? Cara, deixaram ela ficar só os 3 meses que é o de turista, sem visto. E aí a Suécia, não dá para pegar aqui. A Suécia, não, se você quiser, você vai pegar no Brasil, senão eu vou cancelar o seu pedido. Poxa, mas que bobagem ter aqui, né? Não, eles são muito assim, é o fluxo, não tem jeito. Você errou, você vai voltar. Já teve caso de, não só brasileiros, mas alunos alemães que cometeram uma besteira também. Eu tive 2 que eu recebo, alunos alemães, foram meus estagiários na Intelbras, e eles tiveram que voltar para renovar o visto e voltar. Então tem alguns países, gente, que assim, culturalmente é assim, reto. Eles não têm a nossa criatividade, né, de buscar. Não é o jeitinho brasileiro do lado do bem, né? Eles não têm, são retos. Saiu do processo, eles não sabem, então diga, em caso de dúvida, não. Tá? Então isso é bem importante para vocês. Gente, primeira coisa, cara, independente disso, faz o passaporte.
é meio caminho andado. Ah, eu vou fazer passaporte, eu ganhei a bolsa do Prome hoje. Tu tava ferrado. Né? Não, faz o passaporte. Eu tenho um aluno, pessoa, eu quero ir no próximo semestre. Cara, já pediu o passaporte? Pede agora. Gente, com a burocracia que tá para tirar passaporte, tá terrível. Polícia Federal terceirizou muita coisa. Os caras... É bem complicado, não é verdade? Então hoje tu vai renovar teu passaporte, pode demorar mais do que o visto. Tá? Então esse é o ponto que eu queria colocar para vocês. Vamos para o próximo bloco? Perguntas, né? Essa é a vantagem de fazer intercâmbio nacional, né, Duda? Você não tem problema com visto, nada, né? Senão... Então, foi só chegar lá e... Para ir para a FGV mesmo, é mais cuidar a questão de comunicação com a universidade, porque antes de tu chegar lá é meio solto, assim, tu tem que cobrar bastante da coordenação deles, então, até a questão, por exemplo, das matérias que tu tem que escolher. Eles me mandaram as matérias, eu escolhi, e aí depois não era as matérias certas que eles mandaram. Então, eu tive que pedir de novo. Então, tem que ficar cobrando bastante a coordenação. Eles demoram bastante. A FGV tem uma fama de coordenação não tão legal, descobri lá, que eles são bem demorados. Mas, então, tem que ficar em cima disso. Eu sou bem chata, então eu cobrei bastante. Então, teve resultado. E é mais isso mesmo. E chegar lá. Legal. Essa questão das disciplinas, gente, é super natural isso acontecer nas universidades, tá? Então, por exemplo, eu quero essa aqui que valida quando chega o aluno lá. Então, geralmente, estamos gravando, né? Mas geralmente você tem um draft, um rascunho, para não dizer que é frio. Que quando chega lá, eles vão olhar, poxa, deu overbook, olha, tu ficou de fora, vai fazer uma outra disciplina, né? A Duda, a questão de documentação, zero, né, Duda? Zero. Mas a documentação e a relação em comunicação com a instituição antes de chegar, eu acho que é tão complexa quanto. É bem importante. Até, por exemplo, eles estavam no online, eu não sabia, eu aluguei o apartamento, cheguei lá e tinha mais um mês online. Então, eu fiquei um mês tendo aula online no apartamento de São Paulo. Então, esse tipo de coisa é bom sempre perguntar, porque às vezes eles têm muito aluno, gente. A FGV é enorme. Eles não vão, às vezes, ficar tão em cima de ti. Mas uma coisa sobre essa questão dos meninos que eu acho legal falar também, aqui na ESAG, eles têm um programa de apadrinhamento de intercambista, que tu pode ser buddy de alguém que está vindo. E eu fiz isso semestre passado com uma menina de Allen. E... a Lena. A gente ficou muito amiga e, enfim, foi uma oportunidade muito legal para as duas. Hoje, realmente, ela é uma amiga minha bem especial. E eu ajudei bastante ela aqui quando ela veio, mas eu cheguei a apadrinhar de novo agora uma menina da Suíça. Suécia? É da Suécia? Como é o nome dela? Ellen. O nome dela? Ellen? Sueca. Então mas de qualquer jeito, por que eu tô falando isso? Porque às vezes é legal vocês verem esse programa pra conversar com esses intercambistas. Muita coisa que o Gabriel falou, eu sabia porque a Alena me falou. Então, às vezes vocês podem conversar com o pessoal da disciplina de inglês ou apadrinhar alguém que vocês vão conhecer muita coisa antes de ir. Então, por exemplo, se eu tivesse apadrinhado antes, eu ia conhecer muita coisa de Allen, talvez vinha a oportunidade de ir para lá. Então, tu aprende muito com quem está vindo também. Então, é uma oportunidade legal de se comunicar com o pessoal de fora. Rapidinho. Não, e engraçado que a Duda comentou da Lena, ela veio com mais duas pessoas, né, o Ben e a Nathalie, se eu não me engano. Eu entrei em contato com a universidade de lá, um amigo meu brasileiro que está estudando em Allen falou, olha, esse fulano e a fulana vão para o Brasil. Entrei em contato ali pelo Instagram, tal, metido como eu sou, né, de manter esse vínculo com Allen de alguma forma. E fui buddy informalmente dos três, assim, né, não oficialmente como o teu caso, e peguei eles no aeroporto, levei o Beni para o aeroporto agora para voltar, então realmente é muito importante, como a Duda ressaltou, essa ligação, né, com o pessoal de fora, não só para praticar a língua, para ajudar de fato, né, eles aqui em Floripa, mas para estabelecer essa conexão, de fazer amizade real, né, e saber que, poxa, quando eu puder e quando eu quiser, eu sei que alguém vai estar lá esperando por mim na cidade onde eu morei, né. Pessoal, a gente vai abrir de novo para perguntas aqui, só ressaltando
as coisas que o Akira falou aqui também, principalmente os outros também. Conversar com quem já fez intercâmbio é muito importante, tá? É a melhor ajuda que vocês podem ter. Eles deram uma dica, a Duda deu uma dica valiosa agora, que é participar do programa de Buddy, que a UDESC tem, para você apadrinhar intercambistas que estão vindo para cá, e você tem contato com alunos que estão no exterior, que podem te dar dicas, te ajudar também. Fazer as disciplinas em inglês, né? Que os intercambistas aqui fazem disciplina em inglês, você tem turmas lá você faz amizade com os intercambistas, e ouvir o podcast Intercâmbio, tá? Que a gente tem umas entrevistas bacanas lá com quem já foi. Quem quer fazer pergunta? Pode fazer. Tá com o microfone já? Pode fazer. Eu me chamo Gustavo. Parou? A fase de administração pública e basicamente eu queria perguntar duas coisas. O Gabriel Jesus, ele falou sobre o certificado de inglês e eu queria saber se ele fez pelo TOEFL ou algum dos tipos, ou se foi diretamente com uma escola ou algo do tipo, né? Então, assim, era uma dúvida muito recorrente, né? Quando você escolher a universidade, quero ir para a Universidade de Turim, quero ir para a Universidade de Oslo, né? Sei lá. Não sei se ainda tem, professor, a relação das universidades e do tipo de proficiência que precisa e do tipo de certificação também. Tem algumas universidades que exigem o TOEFL, né? Outras, se não me falha a memória, de Cambridge também, do IELTS. O meu, particularmente, em Allen, não tinha exigência de uma prova específica, de uma certificação específica. Só falava para ter inglês B2 ou alemão B2, né? Caso eu quisesse fazer disciplinas em alemão também. Então, o que eu fiz? Eu fui até uma escola aqui em Floripa, fiz um nivelamento com ele, né? Paguei um valor X ali, para ele comprovar que eu tinha o conhecimento mínimo da língua, que era B2. Ele me atestou, botou o carimbo da escola. Fui perguntar, antes de tudo, para a secretaria, que na época era a Júlia, eu acho que ela continua, né? Para ver se tinha validade, se realmente a Universidade da Alemanha aceitava aquele tipo de certificado. Então, em resumo, a minha não precisou de certificação do TOEFL ou de alguma instituição assim padrão, né? Bastou ir numa escola de idiomas e fazer o teste. Vou complementar aqui. A grande maioria dos nossos convênios não exige o TOEFL, o IELTS nem o Cambridge para mobilidade. Mas eles passam a exigir se tu fores fazer um mestrado, um doutorado, ou se fosse fazer a graduação inteira lá. Aí sim. Mas é que os intercambistas sempre dizem que é bom você ter um domínio de inglês, mesmo se você vá para Portugal, né? Que você vai ter contato com gente do mundo inteiro. Você muitas vezes vai ter aulas, vai ter conteúdos em inglês, então o inglês é sempre importante. Mais alguma pergunta? A segunda pergunta minha. Pode falar. Em relação ao meu próprio curso, né, que é Administração Pública, que é um curso relativamente novo. Em outras universidades, na Europa, no exterior, eu vou poder validar minhas matérias ou vai fazer como se fosse uma complementar? Bem, vamos fazer uma correção. Não é mais um curso tão novo assim, né? E muito menos lá fora. Então, por exemplo, eles têm toda a parte de administração pública, mas o nome não é essa administração pública. Então, na Europa você tem a Business School, mas dentro da parte de Business School tem a parte pública, porque não deixa de ser um business. Precisa ter gente empreendedora, etc. e tal. Então, sim. Só que o teu grande desafio é verificar quais as disciplinas da área pública que tu vais fazer lá, que tem validação aqui. Eu, particularmente, vou dar aqui meu depoimento, que era a última coisa que eu me preocuparia como estudante. Eu estaria mais preocupado, inclusive, a achar disciplinas que não tem nada a ver aqui. Que eu ia conhecer coisas novas. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma disciplina lá na Yoshop, onde eu sou professor visitante, no meu departamento, que tem uma parte de supply chain, que é descarbonização de empresas. Tu já viu esse conteúdo aqui? Alguém já viu? Não, né? Pois na minha disciplina, no próximo semestre, vai ter, porque eu aprendi, estou preparando o material e estou incluindo. Então, se eu fosse fazer uma coisa que eu já sabia, para convalidar, sei lá, um pós-doc, etc. e tal, não faria o menor sentido. Então, é o que eu falo para os alunos. Mas eu tenho as atividades complementares. Cara, vai assistir palestra, vai assistir
alguma outra coisa aqui. Agora, se tu tá vendo algo que não tem aqui e tem lá, pode ser um diferencial competitivo para você, tá? Duas coisas sobre o que tu falou. Primeiro, Portugal é muito bom em relação à administração pública. Então, tu tá pensando em algum lugar, Portugal é referência. Era uma das minhas opções também. E realmente tem outros nomes lá, mas se tu for destrinchando as matérias, e é realmente bem trabalhado em Portugal, principalmente, em Lisboa. E outra coisa, essa questão da validação das matérias, eu acho muito importante também. A gente, às vezes, tem muita pressa de concluir a graduação e quer fazer tudo meio esbaforido, fazer rápido, mas não tem necessidade. Eu fui para a FGV também, atrasei 1 ano, fiz administração pública em 5 anos. E quando eu fui para a GV, eu peguei só matérias que não tinha na ESAG. Então, eu peguei 5 matérias que não tinham aqui, e matérias muito diferentes, porque, diferente da ESAG, lá eles têm muita matéria eletiva, que são matérias com, enfim, patrocínio de outras empresas. Eu fiz uma da Open Knowledge Brasil. E são matérias que definitivamente não ia dar para validar aqui, mas eu também acho que não deve ser o que tu tá pensando de primeira, sabe? E tudo bem tu atrasar 6 meses da tua graduação, ou 1 ano, tipo, e fazer ela mais completa, ou às vezes aproveitar mais a graduação. Então é legal tu escolher realmente algo que é diferente. Eu acho que faz realmente toda a diferença, tá? Tu olhar pela matéria e não para fazer tão rápido assim. Eu queria até corrigir um pouquinho a Duda. Ela não gastou tempo, atrasou. Ela investiu tempo. Ela investiu. Porque tu começa a ter um diferencial competitivo aos demais. Eu concordo com o professor. Acho que a última coisa que você tem que se preocupar é em validar a matéria. Eu também, na minha experiência, eu peguei tanto matéria. E isso é legal também, de quando você vai fazer intercâmbio, eu pude pegar matéria em outro centro. Então, eu pegava matéria no centro de engenharia da computação, porque hoje eu trabalho como desenvolvedor. Então, eu peguei matéria de machine learning, ciência de dados, um curso completamente diferente. E, enfim, outro tipo de pessoa, e também fazia matéria de economia. Então, dessa parte acadêmica, o que mais me agregou foi, com certeza, ter pego curso de matérias em outro curso. Mais alguém tem pergunta? Não? Então a gente pode ir para o próximo tópico, que é a parte mais bacana, né? Depois que você chega lá, né? A gente quer ouvir um pouquinho da experiência de vocês e como é que tá lá no intercâmbio, né? Tá em outro país, ou no caso em outro estado, como a Duda. E o que acontece lá? Eu queria que vocês deem umas dicas assim, do que você tem que prestar atenção, o que você tem que tá pronto para essa experiência quando você está lá. Duda? Foi o Giovanni que mandou, tá? Tá bom. Então, gente, assim, quando a gente pensa Brasil, parece que não vai mudar tanto, né? Porque a gente está no Brasil, mas Floripa é muito diferente das outras cidades, outras capitais, e principalmente de São Paulo. Como eu já falei para vocês, eu tenho família em São Paulo, então eu já tinha ido muitas vezes a São Paulo, mas é muito diferente de passar 1 semana em São Paulo e 6 meses. São Paulo é uma cidade que te engole um pouco, tudo acontecendo o tempo todo, as pessoas trabalham 10 horas por dia, tudo é aberto até 5 da manhã, então é tudo muito rápido. Isso, inclusive, na FGV, o pessoal lá, tá todo mundo sempre trabalhando integral, de manhã e à tarde, a universidade, então tá sempre acontecendo. Tu tá perto da tua família, querendo ou não, porque 12 horas de ônibus tá aqui, ou 1 hora de avião, mas de qualquer forma é diferente estar morando sozinho, pelo menos para mim que não morava sozinha. É diferente ter que fazer algumas escolhas em relação à universidade. E é diferente tu ter que ter algumas mudanças na tua vida, né? Aqui em Floripa, eu pego o ônibus com meu celular em cima da minha perna, olhando a beira-mar, e lá eu não andava com o celular na rua. Mas, assim, as pessoas, elas botam muito medo de São Paulo, e tem que ter mesmo. São Paulo é perigoso, mas é só tomar cuidado e ter... realmente não dar sorte pro azar. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que é muito importante sobre a FGV e sobre a escolha de fazer o intercâmbio nacional,
No meu caso, na AGV, mas, enfim, tem outras opções para a maioria aqui da empresarial. Eu fiz esse intercâmbio faltava 2 matérias para me formar em meu TCC. Então, estava acabando a faculdade já. E, para mim, foi muito importante fazer esse nacional por questão de emprego. Eu estava querendo mesmo... Não era um momento que eu estava querendo tanto a experiência da cidade, dessas coisas, que é muito importante o intercâmbio. Com certeza, os meninos aproveitaram muito a experiência da cidade, viajaram, como eles falaram. Eu já ia me formar, faltava 6 meses para me formar. Então, eu estava num objetivo mais de acadêmico e, principalmente, a questão de networking, essas questões que na AGV, como eles falaram antes, hoje a mensalidade da administração pública está R$6.000. Então, é uma oportunidade que tu está tendo que é, assim, realmente muito além, sabe? Então, se tu for para as aulas e querer capturar muito dos professores, eu ficava... Assim, gente, eu nunca fui a melhor aluna aqui na ESAG, lá eu era aquela aluna chata da sala, assim. Eu ficava até depois, falava com o professor, peguei o contato de todos os professores, falava um monte com eles depois, ia atrás de outros centros, tanto que hoje eu faço parte de grupo de alumni da FGV, que é para quem se forma na GV, porque eu enchi muito saco da coordenação, eu fui atrás, eu exigi muita coisa deles, atestado de comprovante de matrícula com toda a nota, tudo certinho. Eles não entregam e eu fui atrás, eu enchi o saco. Então, dá para te ter um proveito muito grande. E eu até conversei com eles antes que durante todo o meu período de intercâmbio e desde que eu cheguei de volta em Floripa, todas as minhas propostas de emprego foram por causa da FGV. As pessoas procuram meu LinkedIn, elas vêm falar comigo, perguntam da experiência, perguntam, mas como assim tu estudou de graça na GV? O que tu fez? Sim, e óbvio, tu consegue se levar muito por isso. Não, eu consegui, por mérito, não sei o quê. Então, tu acaba tendo uma posição, às vezes, maior do que se formar lá como pagante, porque tu foi lá por causa de uma oportunidade que tu estava como, vamos dizer, um bolsista. Então, assim... Desde que eu estava no intercâmbio, eu tive muita oportunidade de emprego, mas o pós aqui até hoje, já voltei faz 8 meses, direto assim no LinkedIn. Então, dá para aproveitar muito. Eu fiz contato com uma das professoras lá da GV sobre dados abertos. Eu chamei ela para vir para Floripa, fiz o encontro dela com a Paula Schomer ano passado aqui na ESAG. Ela veio até Floripa para fazer esse encontro aqui no Politeia, que é o grupo de pesquisa. A gente ficou 2 horas conversando. Eles vão fazer um trabalho em Blumenau sobre cidades inteligentes e dados abertos, por causa dessa conexão que eu fiz com ela. Mas eu fiz isso porque eu estava em São Paulo com esse objetivo. Então, eu já fui com o objetivo de networking e para ficar sugando o máximo que eu podia de todos os professores. Então, de fato, não foi um intercâmbio tão da cidade mesmo. Óbvio, aproveitei tudo que tinha cultural em São Paulo. Tem muita festa em São Paulo. Também, enfim, gastronomia, outras coisas que é muito mais do que Floripa. Mas, principalmente isso, para quem está ali mais para o final do curso, faz muita diferença, assim, principalmente... se tem um pouco de medo em relação ao seu currículo. Eu não fiz muita coisa durante a universidade, não participei de muitas coisas da UDESC e tinha feito 2 estágios só. Então, com certeza, mudou meu currículo de uma forma bizarra, assim. Duda, sensacional aí o teu testemunho, né? E eu acho bem... O que eu falo para todos os meus alunos é o que eu falo lá na Suécia ou então alguns lugares que eu vou, é que o Brasil é um país de vários países, né? Então, tu tá aqui a 1 hora de voo de São Paulo, cara, é uma vibe completamente diferente, as pessoas pensam diferente, o ambiente empresarial, o público é completamente diferente. Eu sou consultor de empresa, quando eu vou para lá, é outro ritmo. Você entra, eu vou lá num restaurante de sushi, tá a maioria das pessoas falando inglês, eu, caramba, cara, que coisa maluca isso, né? A vibe é completamente diferente. Então, cara, tu tem muita coisa também para aprender numa vibe como essa. Então, é sensacional. Passar a palavra pro Gajo, pro Akira e depois pro Gabriel Jesus.
Pois é, eu escutei o depoimento da Duda e de novo o meu foi completamente diferente, né? Eu, ao contrário dela, sempre fui, eu sou até hoje, mas aqui em economia sempre fui aluno chato que ficava depois da aula, estudava muito e sempre participei de pesquisa desde o começo, no segundo semestre ia fazer pesquisa, monitoria, e quando cheguei lá, também tava com essa ideia de, pô, você é um aluno focado e tal, só que você chega lá e é completamente diferente, você percebe que é muito mais interessante você vai aprender muito mais, sei lá, saindo com um belga do que na sala de aula, esse tipo de coisa. Claro que você tem que cumprir seus compromissos na sala de aula, eu cumpri os meus, mas assim, foi muito diferente o aluno que eu sou aqui em economia com o aluno que eu era lá em Portugal. Lá eu aproveitava muito mais, tentava não focar tanto nessa parte acadêmica e focar mais na parte de convivência com pessoas do mundo inteiro mesmo, porque é difícil você ter uma oportunidade de ficar 6 meses vivendo uma vida universitária sem ter tanto compromisso, então aproveitei, consegui aproveitar muito, viajar muito, então nesse aspecto foi muito diferente. Sobre intercâmbio, de dar uma dica, assim, mesmo indo para Portugal, acho que falar inglês é essencial, porque Coimbra, por exemplo, é uma universidade universitária e quase todo mundo lá é de fora, então 50% do que eu falava era inglês, então eu saía com o pessoal, tinha que falar inglês porque é chato, né? Claro que você tinha amigos brasileiros, mas você vai conhecer gente do mundo inteiro, então se você não fala inglês, você acaba perdendo muito da experiência, e eu acho que grande parte, o que você leva do intercâmbio, assim, olhando pra trás, é muito mais isso, né? O que você viajou, as pessoas que você conheceu do mundo, do que essa parte técnica, assim, porque não é tão diferente uma aula de economia aqui na ESAG para uma aula de economia na Universidade de Coimbra. O que é diferente é isso, né? Que lá tem pessoas do mundo inteiro que você pode conhecer, conversar e crescer pessoalmente. Akira, muito massa também, eu vi esse teu testemunho e eu gosto bastante do Akira agora, é a sinceridade dele, olha, mas isso foi assim, é isso que a gente quer ouvir, né? Deixar claro aqui pra vocês que, por exemplo, Suécia foi uma coisa diferente porque, cara, eu era o único brasileiro, né? Às vezes eu tinha até vontade de falar um palavrão assim e ninguém entendesse, né? É muito bom isso. Na Alemanha, em Portugal, você tem o risco de alguém, eu sei, é você, né? Mas enfim, o que eu queria deixar claro é o seguinte, gente, que é bem importante, que o Gabriel queria que tu esboçasse isso, é a preparação da tua mente. Acontece de muitos alunos, não só brasileiros, tá? Mas que estão em outras universidades, voltarem porque não se adaptaram à cultura. Tá? Portugal, cara, Portugal tem uma cultura bastante diferente. Não vai pensando que é Brasil porque tu vai quebrar a cara. Não. A comida, maravilha. Bebida, maravilha. Mas a cultura, a forma de tratamento. A Alemanha, Gabriel sabe muito bem disso. Você vê 2 alemães conversando, ou tu tá numa reunião com ele, o cara começa a gritar contigo. Se tu levar pro pessoal, eu tava com um professor lá, eu disse, cara, eu vou bater nele. Não é possível que esse cara vai falar assim comigo. Depois ele chega assim, isso aí também é uma M tua. Eu concordo. Giovanni, acabou, vamos tomar aquela cerveja. Cara, ele é louco, ele é bipolar. Mas não é nada pessoal, né? Então, gente, nenhum país vai se adaptar a você. Você se adapta ao país. Então, é muito legal, quero ir lá pra Itália, vai ser assim, vai ser assado, comida, não sei o quê. Cara, pesquisa o país, não fica só pensando no mundo CVC turismo, sabe? Tem que preparar a tua mente, você não vai estar lá como turista, tu vai estar no começo. Você vai estar lá como um cidadão igual a eles, você vai viver a cultura deles, então você vai se adaptar a eles, tá? Então é muito importante, eu quero que ele coloque isso, porque a Alemanha e a Suécia, você tem o culture clash que a gente chama, né? O choque cultural pesado, mas tem que preparar a cabeça. E seguindo a linha do professor, assim, né, eu escolhi uma cidade que não é uma cidade grande, tinha 60 e poucos mil habitantes, assim, é 1/7 mais ou menos do que Floripa tem. Então eu escolhi uma cidade pequena justamente para ter mais contato com a cultura do próprio local, para não ser uma cidade tão cosmopolita como Munique, Berlim, por exemplo. Então esse foi o primeiro ponto de escolha, ao contrário dos cuidados em excesso e que são muito válidos, né, que a Duda teve em São Paulo, o meu foi totalmente contrário. A pessoa pode andar cheia de ouro no pescoço, pode andar com carro conversível, deixar estacionado, com bolsa dentro, com $1.000 e nada vai acontecer.
Então foi um processo totalmente contrário do que a Duda viveu. Então eu saí de um lugar, mesmo Floripa sendo relativamente segura, mas a gente tem essa preocupação constante a todo tempo, e fui para um lugar totalmente mágico, assim, parecia conto de fadas até, eu brinco. E pior que a cidade parecia mesmo uma cidade de boneca, né? Muito bonita por sinal. Então esse foi o primeiro ponto, de escolher uma cidade pequena para aproveitar melhor a cultura da região, poder praticar mesmo que de maneira mínima o alemão. Eu, ao contrário do Gabriel e da Duda, assim, eu peguei... A Duda acho que pegou bastante matéria, né, Duda? Eu peguei, assim, 3 matérias, 3 disciplinas, para que eu pudesse validar aqui na ESAG, que eu também não queria, entre aspas, atrasar mais um semestre ou perder um semestre, apesar de saber que é um investimento, experiência, mas eu tentei um equilíbrio. Então, eu fiz 3 matérias, disciplinas para validar aqui, e não peguei mais nenhuma. Assim, peguei uma só que era marketing, assim, foi mais por curiosidade, e investia em curso de idioma, né? Então eu fiz um curso de inglês lá e fiz também intensivo de alemão, que é antes de as aulas iniciarem. Foquei nisso e foquei também em viver a experiência da cidade em si. Não busquei trabalho, porque eu sei que isso iria me sobrecarregar. Era um período que tinha data para acabar, né? Então eu queria aproveitar isso ao máximo possível. A cultura, como o professor salientou ali, é uma cultura totalmente diferente, mas como eu sou meio padronizado e tá assim de seguir regras, etc, eu me adaptei super bem, assim, foi super fácil e até eu me vi muito mais lá do que pertencendo aqui, entende? Ao Brasil, à cultura do Brasil. E então, assim, foi algo que eu tirei de letra, não foi nenhuma dificuldade para mim, e isso que eu estou indo para uma cidade que é do interior, né, uma cidade pequena. O pessoal super gentil, apesar de terem aquela cara meio sisuda, né, que assusta no início, mas é o pessoal super gentil, do mais novo ao mais velho. E uma coisa assim que eu queria deixar bem claro, os perrengues, né, que o professor até questionou ali no início. Eu sou um cara muito apegado à família, por exemplo. Então eu fui para o intercâmbio, o máximo que eu tinha ficado longe deles, né, foi uma semana. Então sair de uma semana para ficar 6 meses sem vê-los, né, presencialmente, era um desafio em tanto. Não bastasse isso, a saudade, né, lidar com todo psicológico, numa cultura diferente. O inglês, mesmo que você ache que está avançado no início, dá uma apanhada, depois vai se acostumando. Pelo menos comigo foi assim, com os meus amigos também. E além disso, de todos esses questionamentos, eu fiquei na primeira semana em Stuttgart, né, antes de ir para Allen, eu fiquei doente. Peguei uma intoxicação alimentar, né, então pensa no desespero da pessoa, e ao médico, o cara falando em alemão, etc. Então, assim, foi um turbilhão de emoções positivas e negativas também no início do processo, que a gente tem que estar preparado, pelo menos ter consciência de que vai passar por isso. Porque não vai, né, professor, imaginar romantizar o processo inteiro como um todo. Vou ficar 2 anos na Suécia, vou ficar 3 anos na Austrália, etc. Vai ter perrengue, você vai ter que ter cabeça firme, assim, cabeça forte, para realmente superar e aproveitar o máximo possível, né, essa experiência como um todo. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Uma dica importante aí dessa experiência do Gabriel é cuidado com o que você vai comer, tá? Quando chega lá, tem umas comidas diferentes, legais, assim, mas às vezes dá um probleminha. Dá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pessoal, eu esqueci de comentar, eles estavam comentando que é importante o inglês. Gente, na União Europeia, das universidades que eu conheço, de 15 a 20% dos alunos não são do país, são internacionais, tá? Então, assim, se tu não tá com inglês lá em Portugal, tu vai diminuir muito essa questão de network, tá? Bastante. Outra questão também, nas cidades pequenas você tem um custo muito pequeno de transporte, mas absurdamente, tá? Eu vou ser bem sério para vocês, na universidade onde eu dou aula, eu não pego em carro e nem uso ônibus. Porque o sueco adora andar. Então ele chega assim, daqui a 3 km. Meu Deus, tudo isso. Cara, não é nada. Então hoje se acostuma nisso. E é como você falou, a segurança. Tá? E também, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem importante, né? Eu vou finalizar com o que aconteceu comigo. Toma cuidado e tenta entender a cultura mesmo. Quando foi a primeira vez, eu fui dar aula lá, eles me deram assim, cultura sueca. A primeira apresentação foi da polícia, dizendo o que pode fazer e o que não pode fazer. Vou dar um exemplo. A Suécia é o país mais feminista do mundo, mas é o feminismo de verdade. É aquele que mulher e homem tentam uma igualdade absurda. Então o cara não pode chegar, a menina tá passando, tu dá aquele... Sabe? Isso é assédio. E tu vai preso.
Então aquela olhadinha, aquela coisa, não pode. Então ele vai colocando. Por quê? Porque eles falam, olha, algumas culturas isso é natural, mas aqui não. Então dentro de cada país tem um tipo de como se relacionar com as pessoas, respeitando a liberdade mútua, tá? E a gente não pode julgar isso, é simplesmente ali é assim, a cultura está estabelecida assim, ou você se adapta ou você não participa do processo. Isso é bastante importante. Outra questão, a grande maioria, com exceção de Portugal, atraso. 2 minutos é atraso na Alemanha. 2 minutos é atraso na Suécia. Teve aluno brasileiro, eu já estava acostumado e fui atender aluno brasileiro, quando ele atrasou 2 minutos eu disse, agenda de novo. Pô, professor sueco? Sim. Cara, já tinha outra coisa para fazer, eu imergi realmente na cultura, que quando eu cheguei aqui no Brasil tive que fazer uma readaptação, porque quando as pessoas viam, eu estava andando na frente, vem cá, não vai dar a mão não? Por quê? Ah, meu Deus, sabe? Pessoas têm muita independência, mas não perca o teu espírito brasileiro. Amam brasileiros. Meus alunos suecos, eu vou finalizar com a frase, o que você tem mais saudade do Brasil quando eu vou visitar eles lá na Suécia? Professor, de um abraço. Sério? Aí eu, não seja por isso, né? Ou seja, nós temos algo, nosso sentimento, que a gente pode contaminá-los lá e contaminá-los aqui com o programa de apadrinhamento. Gente, agradeço, vou passar a palavra para o Carlito aqui finalizar. Pessoal, a gente vai ter agora um momento do nosso patrocinador aqui, o DAAG. A Eloá vai vir aqui para dar os recadinhos do DAAG para vocês. Enquanto ela vem aqui, eu quero lembrar para vocês que quando vocês entraram tinha uma lista de presença, tá? A gente vai fornecer certificado de participação, tá? Que vocês podem usar depois para horas de atividade complementar, mas precisa assinar ali, tá? A lista de presença. Então, se alguém entrou e não assinou ali, antes de sair, por favor, assine. E não deixe de responder a nossa pesquisa de satisfação depois do evento também. Tem um QR Code ali na saída com o formuláriozinho. É bem rapidinho, tá? É importante para a gente que vocês respondam para a gente poder fazer eventos mais legais no futuro. Sim. Não, eu ia deixar para o professor Giovanni falar, mas tem um evento semana que vem já, o próximo aqui da Universidade West, na Suécia, né? É legal também vocês comparecerem, tem a inscrição ali. É só usar o QR Code e se inscrever. Eloá, oi. Peraí que a Duda tá desesperada para falar alguma coisa. Vai. Gente, só uma coisa. O intercâmbio de São Paulo pode parecer meio caro porque não tem a bolsa como dos meninos, mas se algum de vocês tiver interesse e quiser que eu abra valores, eu posso abrir depois em particular para vocês. Tanto de aluguel quanto eu gastei lá por mês, para vocês entenderem se é possível ou não para vocês o intercâmbio. Então, só falar comigo depois que eu passo para vocês os valores que eu gastei. Legal. Eloá, recados do DAAG. Só para dizer também, eu pretendo fazer o intercâmbio da FGV, então aceito sua proposta. Um dos motivos que a gente pensou nessa parceria aqui para trazer sobre intercâmbio e tudo isso foi os nossos próprios membros. A gente tem esse interesse e pensou que os exaguianos também teriam. Então a gente juntou o DAAG, que é a representação de todos os estudantes, para fazer o interesse de vocês, que é o nosso objetivo máximo. Dito isso, os recados do DAAG são: prestem atenção nos eventos que a gente vai estar proporcionando, nas palestras, tudo isso é divulgado no nosso Instagram. O que vocês quiserem a gente também aceita. Se vocês tiverem alguma ideia de palestra, alguma ideia de workshop, coisas assim, parcerias como essa aqui, internacionalização, que é algo que eu pelo menos tenho muito interesse, vocês também. A gente chegou a 102 inscritos hoje aqui, então foi um assunto que foi um sucesso. Seguindo, a gente vai ter também DAAG Champions, mesada da ESAG, DAAG Store, portal do DAAG, tudo isso são eventos que a gente vai proporcionar. E para proporcionar esses eventos para vocês, a gente precisa de membros. Por isso, o nosso processo seletivo está aberto até o dia 5. A gente espera a representatividade da pública, empresarial e economia dentro do diretório acadêmico para que a gente possa trazer para vocês o que a gente está fazendo agora, parcerias e procurar o bem do exaguiano. É o nosso maior objetivo aqui. E é isso que eu tinha para dizer, até dia 5, no Instagram do DAAG, também em cartazes espalhados pela UDESC. Participem, venham participar do diretório, seja com ideias, criatividade ou como membro. A gente tem diversas áreas e procura bastante o interesse de vocês. É isso, obrigada. Legal, Eloá fala bem. Eloá, qual é o Instagram do DAAG aqui? Porque tá meio escondido ali. O Instagram do DAAG é @perfilDAAG, tá? Então tá.
O Eloá fala bem, vou te chamar para colaborar no podcast, né? Ela fala bem aqui. Então tá, pessoal, o professor Giovanni vai dar um recado final aqui para a gente fechar o evento. Pessoal, muito obrigado. Eu queria deixar claro aqui a minha felicidade em verificar que muitos querem aí já fazer seu passaporte. Já tenho ali um mirado na Suécia. Segundo aqui, mirado na Suécia, depois vou apresentar vocês dois. Eu digo que a gente faz a cadeia do bem. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que você vai conhecer, que eu conheço. E que aí quando a gente coloca, o Gabriel sabe também, que a gente pega, olha, quem é que tá lá? Tá, eu conheço pessoa tal, já vamos botar em contato. Então, esse espírito que a gente quer aqui. Gente, não deixem de vir nos próximos eventos. Por quê? Principalmente na pesquisa de satisfação. Porque nós vamos fazer um projeto de ensino, né, Carlito? Que é intercâmbio sim, é possível. E vão ser vídeos curtos no YouTube e também no YouTuber, né? E também presencial, em eventos presenciais. Então, por exemplo, nós vamos pesquisar como desenvolver uma planilha de custos. Nós podemos fazer isso. Nós vamos fazer comparativos nacional e internacional em termos de custo. Nós vamos poder falar sobre planejamento. Nós vamos falar de vários outros... Olha, eu vou estar na Suécia e eu vou fazer uma entrevista com alunos lá na Suécia para jogar no YouTube daqui. A gente vai tentar desenvolver um online onde possa fazer pergunta e resposta dentro de um fuso horário que seja compatível conosco aqui, talvez não seja online. Ou seja, a gente está com várias ideias que seja mais a cara de vocês do que um professor aqui falando como se fosse aula. Eu quero agradecer do fundo do coração vocês três. O Gabriel já é amigo meu de longa data, né? Ele tem uma coisa muito interessante que eu para não querendo jogar ele lá para cima, mas uma coisa muito interessante. Quando ele se formou e ele foi montar a empresa, ele escolheu alguns professores e, olha, professor, eu preciso tomar um café porque eu preciso de conselhos. Eu achei isso de uma humildade, assim, absurda, sabe? E aí nasceu uma amizade, né? Muito forte, imagina. E eu acho isso muito interessante, a gente sempre está buscando da nossa network, filtrá-la e buscar o que pode agregar para mim. Cara, não esqueçam desse tipo de atitude. Eu vejo o Akira, né? Ele parece ser caótico, mas você é muito maduro, porque desde o início você tinha um objetivo. A Duda não só foi madura, mas ela foi esperta. Ela chegou assim, eu quero network, eu tenho foco em me formar e tá com diferencial para ter um bom posicionamento no mercado. Gente, qual é o principal objetivo de uma universidade? Não é distribuir canudo. O nosso feedback é aonde você está no mercado depois, porque é você que vai representar a ISAG, é o que é, pelos egressos dela, não só pelo curso. Nós só vamos dar as ferramentas e conseguir que elas sejam atuais para você partir. Mas a gente não vai resolver o teu problema no mercado. É você, mas a gente vai querer participar de alguma forma. Gente, muito obrigado. E ó, dia 4, Svenska, que é Suécia, sueco em inglês. Ou Sverige, que é Suécia, tá? Obrigado, gente.